Os anos 70, eu me lembro que a primeira vez que eu parei e falei assim, isso aqui é uma música, foi num clube de campo, que meu pai levava a gente em São Bernardo, e nos alto-falantes, eram alto-falantes que tinham no clube, tava tocando My Sweet Lord, do George Harrison. Os Beatles tinham acabado de separar, 70, né? Isso deve ter sido 71, 72, porque essa música estourou por ali, quando ele lançou All Things Must Pass. Que ele não sabia se deveria gravar ou não, e no fim foi a música mais importante do álbum, né? E foi a primeira vez, assim, foi isso. Então, os anos 70 teve essa coisa do movimento do rock brasileiro, Mutantes, Rita Lee, Tutti Frutti. Isso era muito... como é que se diz? Era muito vivo. Muito vivo. Na Muito escola. pujante na época. Na escola. Porque a molecada fala. Porque se você não tinha rádio tocando isso, né? Eu lembro que eu tinha um amigo que ele gostava demais do Made in Brasil e tinha os discos, o irmão dele tocava guitarra, mas eu já estava já no ginásio já. E leva os discos e fala, então você... a Pauliceia desvairada, São Paulo era uma capital roqueira, né? Tá. Então, na minha infância, eu não conhecia, mas você ia ouvindo meus primos falando, aquelas coisas assim. Mas nessa época depois, já quando eu cheguei na igreja e começou a coisa de querer tocar violão, isso estava muito presente, né? Sim. Aí Beatles, Stones e The Who, a trilogia inglesa, que era o que eu até hoje gosto, e os anos 70 vieram depois com Purple, Led Zeppelin, outras... e mesmo rock nacional, né? Casa das Máquinas, que eu não ouvi muito, mas o Terço eu ouvi demais, que foi o berço do 14 Bis. Aí a gente começou em 89, estava começando a estourar o rock nacional, aí já tinha Paralamas. Sim, sim. Nós começamos mais ou menos nessa época, porque acho que o Titãs, Paralamas deve ter 30 e poucos anos também, Titãs, Barão Vermelho. Então essa fase foi uma fase assim efervescente do rock, né? Então, e a gente estava no meio dessa panela aí, tudo fervendo e a gente ouvindo essas coisas e fazendo nossas musiquinhas.